Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Vamos pedir que o irmão Renato fique bem quietinho para nós começar aqui, tá bom, Renato? 2 Coríntios 6, versículo 7. Na palavra, na verdade, na palavra da verdade, né? Na palavra da verdade, no poder de Deus. Pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Então, a arma da esquerda, o escudo para defender. A arma de defesa, à esquerda. E à direita, a arma de ataque, a espada, é a palavra. Jesus venceu no deserto com a palavra. O poder da vida e da morte está na palavra. Da vida para conosco e da morte para com os efeitos da queda. O que nós vemos, amados, armas da esquerda e da direita, de defesa e de ataque. A arma de defesa é o sangue de Jesus. Porque nós falhamos mesmo sem querer. E só podemos chegar ao céu, irmãos, pelo sangue de Jesus. Não tem como nós acertar sempre. É claro que estamos errando cada vez menos. A gente não faz provisão para a carne. Romanos 13,14 diz, não fique premeditando, depois eu vou pedir perdão. Não é isso que eu estou dizendo. É involuntário. Mas todos pecaram e carecem da glória de Deus, começa no nível 0 e vai errando cada vez menos. Então o sangue é arma de defesa, não é brincar com o pecado, esconder o pecado, teimar o pecado, mas é o que? Confessar. Provérbio 28,13, confessar com a intenção de abandonar, Deus tem misericórdia. Porque ninguém pode acertar sempre. Eclesiastes 7,20 diz que ninguém faz certo e nunca erra. Então, se nós formos avaliar as pessoas, nós vamos errar, sabe por quê? Nós avaliamos segundo o desempenho, e Deus olha o coração. Às vezes a pessoa que está acertando mais, ela é perversa, porque às vezes a obediência da lei pode ser uma maneira de se rebelar contra Deus, é fazer tudo certinho, na carne, ter uma boa aparência. Os fariseus eram assim, eles tinham um desempenho exemplar, mas por dentro eles não tinham uma restauração pela graça. Mateus 23:26. Então, às vezes, o desempenho de uma pessoa ele é melhor que o outro, mas ele é um rebelde, porque ele não está se arrependendo, se convertendo. E aí ele se gloria, faz como aquele homem: ó Deus, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu dou o dízimo. Aí, se gloria nas suas obras. Então, isso é perversidade, justiça pessoal. Fazer o que é certo e depois se gloriar nisso. E às vezes o outro tem um desempenho um pouco menor, mas ele se arrepende rápido, ele está diante de Deus, ele está pedindo que Deus transforme, ele está orando, pedindo que Deus o mude, e é isso, é a perfeição. A perfeição não é tentar parar de pecar, a perfeição é chegar diante de Deus e dizer: Deus, a minha carne gosta disso, me perdoa, tira de mim o gosto, me coloca nojo nisso. Então não adianta parar de fazer, é preciso ter nojo daquilo, porque às vezes a pessoa para de fazer, mas lá dentro ela ainda cobiça, lá dentro ela ainda gosta, entendeu? Então não adianta, por exemplo, um amor fingido, mas eu ainda odeio, mas eu tenho aquele eu social porque eu sou evangélico, ou paz querida, não adianta eu ser hipócrita. Isso aí é um atalho perigoso, porque eu engano os outros e acabo enganando a mim mesmo. Então é perigoso a hipocrisia, porque a hipocrisia faz parecer que, já que as pessoas estão acreditando, eu cheguei lá. E para chegar lá, Deus vai mudar não só o efetuar, mas vai mudar primeiro o querer, para que eu faça aquilo com alegria. Deus ama o que dá com alegria. E quando eu faço aquilo com alegria, é porque foi gerado pelo Espírito. Quando eu tenho alegria na leitura bíblica, como diz o Salmo 1, que tem alegria em meditar, não é aquele que medita religiosamente, teologicamente, vai seminar teologia, não é isso que está falando, não. Que tem prazer na lei do Senhor e nela medita. E esse prazer foi perdido na queda. Portanto, nós precisamos, pela graça, compreender aos poucos que nós temos armas de defesa e de ataque. A arma de defesa é o sangue de Jesus para nos perdoar. E a arma de ataque é a operação da graça para que nós não ficamos girando em círculo. Pede perdão, faz de novo. Pede perdão, faz de novo. Pede perdão, faz de novo. Que salvação, michuruca. Então, se o sangue nos perdoa, o Espírito nos faz avançar e hoje renunciar pecados que antigamente nós só confessávamos. E aí, à medida que o tempo vai passando, coisas que nós gostávamos, hoje já não está mais no nosso coração. Porque Deus tirou do coração. Nós não paramos de fazer, dizemos: eu tenho que ir para o céu, então eu não posso fazer o que eu gosto, porque, que nem o irmão postou lá. Cuidado, irmão, tentação vem da maneira que você mais gosta, daquilo que você mais gosta. Eu discordo em gênero, número e grau. Porque o que eu gosto, a Bíblia diz que nós recebemos um novo espírito.
que veio habitar no meu e no seu coração, Gálatas 4,6, que diz, Abba Pai, o nosso espírito ama a Deus, ama a palavra de Deus, tem sede de Deus, a nossa carne gosta, mas a nossa carne não somos nós, a nossa carne ela é menor do que nós, ela é sujeita a nós. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 ao 4, nós recebemos uma nova natureza, e através dela, já escapamos das seduções do pecado. Em 1 Coríntios 10,13 diz que nunca haverá tentação maior que nós podemos suportar. Então, quando nós compreendemos que a nossa carne ela é muito inferior ao que somos no Espírito, e que a nossa condição, a nossa nova natureza, mas dá para renunciar facinho. Então, esse sentimento sou eu gosto disso, isso é difícil, isso é mais forte do que eu. Então isso é uma crise teológica, que são fortalezas que o diabo colocou na mente desde a queda, lá em 2 Coríntios capítulo 10, do 3 ao 5, são fortalezas que geram imaginações, que fazem com que a pessoa pense, esse sentimento é forte, esse desejo me arrasta, isso sempre me venceu. Irmão, o elefantinho pequenininho, ele sempre era vencido, amarrava a patinha dele, ele puxava a patinha, sangrava. Um dia ele cresceu, ele falou, nunca mais vou puxar a patinha, porque eu sei que sangra, mas agora ele é forte para derrubar tudo uma árvore, mas ele não sabe que ele é outra pessoa, que ele mudou, que ele tem força agora. Então quando você recebe o Senhor Jesus Cristo, uma nova natureza, você passa a ser muito, muito mais forte que as tentações, mas extremamente acima, bem acima de principados e potestades. A questão toda é, como nós somos acostumados durante muito tempo a pensar que esses sentimentos, desejos, esses pensamentos somos nós, e que isso nos vencia, e que isso continua sendo forte, que isso cria uma fortaleza, que somente pela palavra nós podemos entender que agora nós somos mais fortes que as tentações. Em Tiago capítulo 1 diz que quando nós somos tentados, ficamos felizes. Só pode ficar feliz porque sabe que não vai cair, porque vai honrar o Senhor, como José no Egito, e vai ter galardão por esse sofrimento, porque a tentação é um sofrimento. Ora, como é que Deus escreveria em Tiago capítulo 1, fiquem felizes quando passarem por várias tentações? É claro que ele está falando, por quê? Porque vocês agora vão resistir e vão ser um espetáculo para os demônios. Agora, quando a pessoa não tem renovação da palavra, você vai ver que 90% das pregações dos pregadores é que Deus perdoa os pecados. Você pecou? Deus perdoa. Você pecou. Mas eles não entendem que esse é o segundo caminho. A Bíblia diz, isso escrevo para que não pequem, mas se pecarem, aí sim tem o perdão. A primeira pregação devia ser, agora em Cristo vocês não precisam pecar. O pecado é um acidente, ninguém cai e esfola o joelho todo dia no cimento aí na rua, uma hora ou outra pode cair, mas se a pessoa vive esfolando o joelho e dizendo, esfolei, está com problema mental. Então o pecado ele é um acidente esporádico, sim, mas ele não é um vício, não é algo habitual. Por quê? Porque a pessoa ela vai saindo daquilo à medida que a mente dela é renovada. Então um grande desserviço se faz, pastor Geraldo, quando as pessoas pregam mais o perdão do pecado do que o poder para renunciar ao pecado. E a graça ela é completa. A graça não é só o sangue que perdoa, é o Espírito que nos ajuda em nossas fraquezas. Então quando nós temos isto, se pecarmos, o sangue de Jesus perdoa. Mas o bom é, não precisa. Então Romanos 5,17 diz que os que tomarem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. A abundância da graça, acertar. O dom da justiça, o perdão, ser justificado pelo sangue, pecou, pediu perdão, é como se nunca tivesse pecado. Por que ele coloca em primeiro lugar? Como nós fazemos na ceia, por que o pão antes? Eu fiz nessa ceia diferente para explicar para os irmãos. Por que o pão antes? Para você ter força para não pecar. E por que o sangue depois? Porque se você pecar, você está perdoado. Em primeiro lugar, a graça é para que você obedeça, não para que você desobedeça e diga, ainda bem que tem a graça de pedir perdão, é uma desculpa para o pecado. A graça não é uma desculpa para o pecado. A graça é o poder contra o pecado. Romanos 5,20 diz que onde abundou a graça, superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que quer dizer? Que nós, pela graça, nós não compreendemos ainda. A graça é um mistério. Que a graça ela é um recurso para não pecar. E a graça é um recurso para, se você pecar, você tem perdão. Um novo recomeço. Mas isto é secundário. A segunda opção é o perdão. A primeira opção é a obediência pela graça. A obediência da fé, Romanos 1,5. O que vemos então que aqui em Apocalipse 7,14 diz o seguinte: mas como nós erramos e falhamos, amados, nunca seremos um desempenho 100%, como é que nós vamos para o céu? Não é pelo desempenho. Interessante, irmãos, que todo mundo que é cristão sabe que ele não vai para o céu pelo seu desempenho, né? E por que avalia o seu irmão pelo desempenho? Por que acha que aquele irmão lá não tem um desempenho? Mas você sabe do coração dele se ele já se arrependeu, já confessou, já se humilhou? A gente pensa, irmão, é uma ideia bem religiosa.
Uma ideia bem religiosa. Eu sei que não serei salvo pelo meu desempenho, porque eu conheço o meu coração e o meu interior e vivo pedindo perdão para o Senhor e sei que só vou ser salvo pelo sangue. Mas você, Rosana, vai ser salvo pelo seu desempenho. Ué, como é que o teu irmão tem que acertar sempre e você não acerta sempre? Por que 2 pesos, 2 medidas? Como é que o meu irmão tem que ser perfeito em tudo? Não estou dizendo que ele, agora eu estou abrindo um precedente para o pecado, não estou fazendo apologia ao pecado. Estou dizendo que tem que ser muito hipócrita para querer a perfeição dos outros, conhecendo a sua alma. Tem que ser muito hipócrita para exigir perfeição dos outros, quando você mesmo sabe que só pelo sangue você está de pé há muito tempo. Se não fosse pela misericórdia de Deus, não estaria pregando isso aqui? Quem é idôneo para pegar? Eu vou pregar a palavra de Deus. Quem é idôneo para isso, irmão? Só pelo sangue de Jesus. Não tem. Quem é perfeito para poder dizer, eu vou falar em nome de Deus agora para vocês? Vocês, como? A pessoa é débil mental, louco, cegado pela religião, porque todos nós estamos no mesmo barco. Vamos para Apocalipse 7, 14 e 15, diz o quê? Apocalipse 7, 14 e 15. E eu disse, Senhor, tu sabes. E disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro, por isto. Essa palavra por isso no 15 é muito forte. Razão por que foi salvo. Descobriu o passaporte para o céu. Qual é o passaporte? O sangue que ele fornece e que ele requer. Lembra das vestes brancas que aquela pessoa não tinha nas núpcias lá? Aquelas vestes ele mesmo fornece, é a graça. A Bíblia diz, por isto, ou na revista atualizada, razão por quê? Razão por quê? Já na Bíblia Viva diz, é por isto, essa nova tradução linguagem de hoje, a Bíblia Viva diz, é por isso que estão diante de Deus. A versão fácil de ler é por esta razão. Então, o 14 diz que eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, por isso estão diante de Deus. Não é porque acertaram sempre, porque eram maravilhosos, porque eram perfeitos, porque tinham um desempenho excelente, não é isso. Eu não estou pregando aqui contra o desempenho excelente. O desempenho excelente, ele é um alvo, e cada vez mais nós estamos chegando a esse desempenho. Mas até Jesus voltar, nós nunca estaremos fazendo tudo certo. Nós erramos, irmãos. Em 1 João 3, 2, quando nós vemos ele face a face, nós seremos perfeitos no desempenho. Mas aqui, você pode chegar a 90%, 95%, mas 100% não, é só pelo sangue mesmo. Ninguém será salvo sem o sangue de Jesus. Não há alguém que chega assim, graças a Deus, já não preciso do sangue, agora só o Espírito, porque eu já não falho mais, não preciso mais de sangue. Uma vez uma irmã que mora aqui perto falou assim, esse pessoal fica pedindo misericórdia a Deus, uma amiga tua, misericórdia, que absurdo, irmãos, não tem que pedir misericórdia, tem que pedir só o poder de Deus. Se você não pede uma misericórdia, só o poder, significa que está acertando sempre, significa que você não precisa mais do perdão de Deus. Agora, quando a pessoa não precisa mais do perdão de Deus, ou ela é um anjo, ou ela é um demônio, mas o ser humano não é. Porque uma pessoa diz, olha, graças a Deus, há muito tempo eu não erro mais. Gente, estou fazendo tudo certo. Amar, eu sou um poço de amor. Amo todo mundo, perdoo rápido, fácil, eu amo todo mundo o tempo todo. Não tenho dificuldade de relacionamento com ninguém. Fé, mas eu não tenho uma ansiedade e preocupação, é fé o tempo todo, tudo. E preguiça, mundanismo, carnalidade, pecado, não me tenta mais, eu sou intentável, nada me tenta, eu sou assim tipo uma pessoa celestial, assim. Ou é um hipócrita ou é um anjo, mas não pode ser um ser humano, não pode. Porque Paulo foi tentado, Jesus foi tentado, Pedro foi tentado, e essa pessoa está dizendo que ela não é. E ser tentado não é pecado, cair em tentação é pecado. Há uma distância entre ser tentado e renunciar àquilo, isso é glória, não é? Gente que não sabe, quando você recebe Jesus e você leva Deus a sério, a tentação ela aumenta, aí fica parecendo que você está sujo, mas na verdade essas tentações, não é que você está sujo, as tentações é prova de que você está renunciando que Deus está na tua vida, porque antigamente você caía, agora você não cai, mas as tentações continuam igual, todo dia, a pessoa sabe o ponto fraco, o capeta, ele vem cabeça a bandeja lá, quer um prato de lentilha? Você fala não, ele volta no outro dia, ele é teimoso, irmão. Mas você não quer um prato, ele sabe a área que você gosta e ele continua oferecendo. Ou você acha que porque você recebeu Jesus, bateu nas águas, ele parou? A pessoa fumava, aí para de fumar, aí pastor, não sinto mais nada pelo cigarro.
que bom, pode chegar nesse ponto. Mas existe, quando você pensa que já venceu, vem uma vontade. Aí, graças a Deus, larguei a pornografia, eu tenho nojo de pornografia. Esse é o normal. É o normal. Mas quando vem a tentação, pensei que eu não sentia mais isso. Sente. Então, tentação vai existir enquanto você tiver esse corpo de carne aqui. Agora, quando você vai crescendo espiritualmente, você vai aprendendo que você não precisa ceder. Que você não precisa se entregar, porque agora você é mais forte que isso. Senhor, eu decido me entregar a Ti agora, Pai. Romanos 6,16. Aquele que você se entregar, Ele será o seu Senhor. Ele diz em Romanos 6,16 na Bíblia Viva: vocês não sabem que podem escolher a quem se entregar, ou ao pecado ou ao Senhor? Ele diz. Então Deus o socorro bem presente na hora da angústia. Quer ver um jovenzinho assim que tá para praticar um ato sexual? Se ele disser: Senhor, cobre com o teu sangue, eu me entrego a Ti agora, o meu corpo a Ti, eu decido que não vou me entregar. Quero ver se ele cai em pecado sexual. Não cai. Ele cai porque ele nem pensa em Deus, ele tira Deus da equação, ele desaparece, ele esquece que ele é evangélico, ele esquece de tudo, e naquele momento eu quero, só isso. Porque se você clamar ao Senhor e se entregar ao Senhor, Ele se torna responsável, Ele te livra. Ele te livra. Mas a pessoa, na hora que ela é tentada, ela nem pensa em Deus. Deus fecha a porta, fica do lado de lá. Me dá uma pausa aqui, me dá uma pausa. Vira as costas aí, Deus. Entendeu? Marcos 11, 21. Então estamos no tema avivamento espiritual, parte 5, né? Não acabei falando no início, mas este é o tema. Temos falado sobre tomar a graça completa para avivamento. Nós falamos ali armas de esquerda e de direita e que só estão diante do Cordeiro por causa do sangue de Jesus. Agora estamos aqui em Marcos 11, do 21 ao 24. Pega lá Marcos 11, 21. E Pedro, lembrando, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Quando você fica impressionado que a palavra afeta a matéria, você não está na dispensação da graça, você não conhece esse mistério. Cristo em nós, esperança da glória. Colossenses 27. Pedro ficou admirado que a palavra de Cristo afete a matéria. Hoje as igrejas tradicionais ficam admirados que o poder de Cristo expulsa demônio, cura enfermos e faz algo no visível. E chama isso de nova era, poder do pensamento positivo. É uma fé sem obras, pastor Geraldo, uma fé morta, religiosa. Tira todo o aspecto extraordinário da Bíblia. Tudo que é extraordinário aqui é fábula. Jesus só veio para salvar. Então Deus chama de incredulidade não crer que a palavra de Deus afeta a matéria. Pedro ficou admirado porque Jesus, com sua palavra, sem tocar, sem jogar sal, sem fazer nada, só com a sua palavra, aquela planta secou. A palavra dele afetou a matéria. E aí ele olhou para Pedro e falou: tenha fé em Deus. Pedro dizia: mas claro que eu tenho, eu estou aqui com você. Estar com Jesus não é o suficiente. Mas crer que a palavra de Cristo afeta a matéria. Esta é a fé que ele está falando. Veja que Jesus falou: você não tem fé em Pedro, tenha fé em Deus. Aí ele disse: sabe qual que é a fé da nova dispensação da graça? Se você não duvidar no seu coração, mas disser e crer no que você diz, tudo que você disser será conforme você diz. Tem gente que está dizendo o que ele tem, mas não está tendo o que ele diz. É o contrário. Eu tenho uma dívida. Ele diz o que ele tem, mas ele não tem o que ele diz. Dívida em nome de Jesus. Fique no azul. Aí está. Não é falar do monte, mas falar com o monte, que Jesus disse. Então, tem pessoa que diz o que ela tem. Eu tenho um problema de saúde. Então ela diz o que tem, mas ela não tem o que diz. Corpo, agora me obedeça. Isto é ter o que se diz. A nova dispensação é ter o que você diz. O que diz lá em Marcos 11, 24? O que você disser, você vai ter o que você diz. É o que ele está dizendo. Você vai ser canal de recriação, porque Deus criou o mundo perfeito, aí Adão e Eva entregou para o inimigo o mundo jaz o maligno, e agora Deus está recriando através da igreja. Efésios 3,10. O que vemos então é que a pessoa no deserto que dizia o que ela tinha, ela morreu. Mas Josué e Caleb que diziam o que eles tinham, eles diziam primeiro, então eles tiveram o que eles disseram,
nós temos uma terra prometida. Eles estavam no deserto, mas eles diziam, nós temos uma terra prometida. Nós temos uma terra, Deus prometeu, nós somos uma terra prometida. Então, eles tiveram o que disseram. Josué e Caleb tiveram o que disseram. E o povo no deserto, eles diziam o que eles tinham. O que os olhos viam. 2 Coríntios 5,7 diz que nós não vemos por vista, mas por fé. O maior inimigo da fé é a vista. É o que nós estamos vendo. Contradiz a palavra. Pode ser mudado pela palavra da fé, a semeadura profética. Gálatas 6,9 diz: se você disser e não duvidar e continuar semeando no Espírito, você vai ter uma grande colheita. Porque a semeadura, a semente é a palavra de Deus. Lucas 8,11. Aqui Jesus chamou de incrédulo Pedro, que não creu e que ficou admirado. Quando você fica admirado que a palavra afeta a matéria, você é incrédulo. Se alguém olhar na tua frente, Edson, uma pessoa está sem perna e nasceu uma perna, aí Deus vai ser incrédulo, porque você está duvidando que a minha palavra é maior do que a falta de uma perna. Então, aquilo que você fica admirado mostra a tua limitação. Um homem que fica admirado com o corpo de outro homem, que fica admirado com a nádega de outro homem ou com o pênis de outro homem, é porque nunca viu a Deus. Porque ele está admirado com algo, quando na verdade ele devia estar admirado com a glória de Deus. Então, o que você admira mostra o que é maior que você. Romanos capítulo 1 diz: porque eles não procuraram conhecer a Deus, nunca viram a Deus, se impressionam com dinheiro, se impressionam com sexo fora do casamento, se impressionam com o aplauso das pessoas. Irmãos, esses 20, 30 anos aí que nós temos estado na madrugada com Deus, eu sei muito bem o que Deus pensa de mim e da Gerados pela Graça. Eu sei o que Deus pensa. Portanto, a opinião contrária de algumas pessoas significa para mim nada. Absolutamente nada. A opinião de algumas pessoas, porque nós estamos sempre pregando contra o pecado, pastor Geraldo, a opinião de algumas pessoas a respeito de Gerados pela Graça não significa absolutamente nada, perto do que Deus acha. Não significa absolutamente nada. Não somos afetados por crítica nem por elogios, porque sabemos o que Deus pensa. Então, à medida que você vai conhecendo a Deus, as coisas deste mundo vão perdendo o sentido, a importância e o valor. Não estou dizendo que você agora vai ser um ascético. Você vai continuar comprando, vendendo, trabalhando, normal. Estou dizendo que as coisas vão tomando o segundo lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Então aquilo que te impressiona mostra o seu limite. Então esse é o teu limite. Se você vê um jogo de futebol, você fala, ali está o seu limite. Aquilo é maior que você, a idolatria do futebol. Se você vai a um show de rock e vê um cantor famoso aquele ali está o teu limite, irmão. Ali está o teu limite. Aquele ali é o teu ídolo, aquilo ali é maior que você. Aquilo é o que você se dobra. Você se dobra daquilo que você fica admirado. Se você fica admirado com um jogo de futebol, com um filme de terror, você fica admirado com um filme de pornografia na internet, ali você está se dobrando diante daquele ídolo, aquilo ali te impressiona, te empolga, te mexe. Agora, quem vai vendo a glória de Deus, irmão, diante dele, o pastor Geraldo pregou, sumiu os céus e a terra. Nem o céu é o céu. Então lá, céu não é o céu se Deus não estivesse lá. Para que rua de ouro? Para que casa de diamante se Deus não estivesse lá? Céu é o céu porque Deus está lá. Inferno é inferno porque Deus não está lá. Não é o tormento, é lembrar-se de que você perdeu a salvação. Isso é o pior tormento do inferno. Forte isso que nós estamos falando, né, irmão? Estamos falando de coisas profundas aqui. O que nós estamos vendo é que quem nunca viu a Deus não é salvo. João 17,3. Eu estou adiantando que eu vou pregar na segunda-feira lá no Humberto. Não vou falar mais isso, tá, Humberto? Não escute essa parte. Então, nós vamos falar sobre isso lá na segunda-feira lá no Humberto. Que a salvação é conhecer a Deus e seu Filho Jesus Cristo. Então, quem não conhece a Deus, fica impressionado com tanta coisa. Empolgado com tanta coisa. Sabe, irmão, estuda sobre tudo. Gasta tempo vendo programação e aprende sobre tudo, lê livros sobre tudo, mas não está crescendo no conhecimento de Deus, pastor Geraldo. Em Filipenses 3, Paulo diz: uma coisa eu faço, eu prossigo para o conhecimento de Deus. Eu não cheguei lá ainda, mas eu considero como lixo, esterco, tudo aquilo que me impede de conhecer mais a Cristo. Ele estava conhecer mais, é isso aí. A vida eterna é conhecer a Deus. 2 Pedro, capítulo 1, do 2 ao 4, diz que essas coisas que nós recebemos são destravadas por níveis. À medida que você vai se conhecendo a Deus, você vai se tornando. 2 Coríntios 3, 16 ao 18, conforme eu contemplo a Deus, eu vou me tornando no desempenho igual. Eu me torno naquilo que eu vejo.
Por isso que Deus diz, não fará imagem, que você fica igual à imagem. A Bíblia diz, aquele que fizer uma imagem que não tem boca, que tem boca e não fala, também vai ficar mudo, vai ficar paralisado. Aquele que crê numa imagem que não se mexe. Então você se torna aquilo que se adora. E como Deus, Ele é infinito, Ele quer que você só adore a Ele, por quê? Porque crendo em Deus você vai crescendo, você vai se tornando cada vez mais sábio, amoroso, humilde. Quer dizer, quando você crê em Deus, Ele não tolhe você, você começa a resgatar imagem e semelhança. Mas quando você crê num ídolo, você fica parecido com ele e você para. Você olha para o Michael Jackson, quando você tiver o cabelo igual, a roupa igual, a jaqueta igual, dançar igual, pronto, já chegou lá. Isso é muito pouco, mas com Deus não, você passa a vida inteira e ainda não chega lá. Porque Deus é infinito. Deus não quer que você adore nada menos do que Ele, porque tudo que você adora você se torna. Pode ver com a pessoa que ela fica ídolo de alguém, que ela fica idolatrando alguém, ela vai ficar parecida com aquela pessoa. Então ame os pregadores, mas não idolatre pregadores, para não fique parecido com pregadores, não fale igual o pregador. Pode copiar as mensagens e tal, mas não copie a pessoa. Mas Jesus é o seu modelo. Jesus é o seu modelo. Então que ninguém seja o seu modelo, mas Jesus seja o seu modelo. Então aqui está dizendo, no versículo 22, tenha fé em Deus. Qual a prova de que Pedro não tinha fé? Ele ficou admirado que a palavra afeta a matéria. Irmão, há muitos pastores, se chegar na igreja dele e chegar para um cego e dizer assim, enxergue, e o cego enxergar, vai ser uma polvorosa na igreja, pastor Geraldo. E vai ser um grito, e um pula para lá, e outro pula para cá. Pedro disse em Atos 3, por que vocês estão admirados que esse homem está andando? Vocês deviam ficar admirados com o pecado de vocês, se arrepender, se converter, se batizar nas águas. Por que vocês estão admirados? Foi o nome de Jesus e a fé nesse nome. Isso é uma coisa natural, como respirar, irmão. Assim como a gente estava no natural, era natural uma coisa, quando você entra na dimensão de Deus, milagres é uma coisa, arroz que feijão, natural. Entende? Aqui que nós estamos dizendo é isso. Quando você se admira que a palavra afeta a matéria, você não é crente. Você é religioso, você é fariseu. Há muitas pessoas que falam de Jesus, falam de Deus, a vida não tem milagre, então ele não tem fé. Porque fé sem obras é morta. Aqui em Marcos 11, 22, Jesus está dizendo, não crer que a palavra afeta a matéria, não crer a ponto da tua palavra afetar a matéria, não é fé do Novo Testamento. Se você espera que um objeto, uma campanha, não sei o que lá, alguma coisa mude, vou tirar uma pedra, um gigante. Se você não crê que a palavra afeta a matéria, que essa decisão, você ainda não chegou à fé da nova aliança do Novo Testamento. Você está lá na antiga aliança, na dispensação errada. Essa não é a fé que Deus está falando. Vamos ver outro exemplo disso? Marcos 4, 38. Então a fé do Novo Testamento é o que, irmãos? Crer a ponto de dizer e crer que o que você disse tornará realidade e vai afetar a matéria. Se você não crê nessa maneira, você não é crente, você é incrédulo. Pedro falou, como eu não creio, Jesus, eu ando contigo para todo lado. Ele falou, não, você não crê, porque você ficou admirado, porque minha palavra afetou a matéria. E crer significa que você, Pedrão, vai dizer e vai afetar a matéria. Marcos 4, 35. O que foi que Jesus falou? Irmão, eles não prestavam atenção no que Jesus falou. Em Marcos 4, 35, que ele falou, passamos para o outro lado. Qual era a ordem? Qual era a diretriz? Passamos para o outro lado. Pronto. Quem falou, a palavra de Jesus falou, vamos para o outro lado. Qual a nossa parte, irmãos? Ir para o outro lado. Ele falou, vamos para o outro lado. Não importa o que aconteça no meio do trajeto, Deus falou, passamos para o outro lado. Eles buscaram o reino de Deus, sua justiça. Deus, estou desempregado. Deus, apareceu um câncer. Deus, não sei o que lá. Deus, meu familiar foi para as drogas. Ei, eu falei, buscar o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar, essas coisas serão acrescentadas. Deleita-te no Senhor. Ei, uma coisa eu pedi ao Senhor, quero buscar todos os dias da minha vida. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Uma coisa só é necessária. Então, você compreende que tem que estar focado, não importa as situações. Jesus dá uma palavra, eles esquecem completamente por causa do que acontece. Jesus falou, passamos para o outro lado. Aí um demônio saiu do cemitério, porque tinha uma legião lá e não queria que Jesus fosse expulsar o demônio em Gadara. Falou, eu vou fazer um jeito deles não chegar aqui. Vamos colocar uma tempestade no meio do mar, porque aí colocando uma tempestade, eles pegam e não vêm, ficam assustados, vão para o outro lado, aqui tem tempestade, ou sei lá o que, ou afundo lá. Mas qual palavra que governa?
A de Deus ou das circunstâncias? Pedro, enquanto olhou para a palavra de Deus, andou sobre as águas. Quando viu o vento, reparou a circunstância, afundou. Então não tem como você olhar para o problema e para Deus. É impossível você olhar para o gigante e ficar preocupado, olhar para Deus e adorá-lo. Ou você é Saul, ou você é Davi. Não tem como ser duas pessoas. Jack e Hyde, né? O médico e o monstro. Ou você é o monstro, ou você é o médico. Ou você é Saul, ou você é Davi. Não tem como você dizer, eu estou com medo desse gigante, mas eu creio em Deus. Eu adoro a Deus, eu estou com medo desse gigante. Não, escolha. Aqui, a palavra que ia pesar mais. Jesus disse, passemos para o outro lado. O que é fé? É crer no que ele falou, a ponto de colocar sua vida naquilo ali. Mas Jesus diz isso, e aí ele começa a dormir. E aí, Jesus está dormindo, olha lá, e levantou-se um grande temporal. No versículo 38, Pedro diz assim, ele acorda e diz assim, mestre, o senhor não se importa que nós pereçamos? Foi isso que Jesus falou, vamos perecer no meio do mar? Jesus nunca falou isso. É aquele povo no deserto dizendo, nós vamos morrer aqui no deserto. Deus falou que eles iam morrer no deserto? Deus falou que ele ia levar eles para a terra, que bandeira de mel. Preste atenção ao que Deus disse. Crede no Senhor vosso Deus, sereis salvos. Crede nos vossos profetas, prosperareis. Vem na frente da igreja, o pastor ora, Deus vai te prosperar, vai ter uma vitória. Naquela semana ele perde o emprego, ele perde, começa a acontecer uma coisinha. Ei, qual voz você vai ouvir? A das circunstâncias ou a de Deus? Aqui, Pedro disse, o senhor não se importa que nós vamos perecer? Estamos perecendo. Jesus levantou, falou e afetou as circunstâncias contrárias. Chegou para Pedro e disse, vocês não têm fé? Pedro falou, claro que tenho, eu estou aqui com você. Falei, não, você não tem fé para falar com os desafios e afetar a matéria com a tua fé. Essa fé que você está falando aí, não. A fé que eu estou falando não é ficar me acordando, não. Jesus, eu vou mudar o senhor de ideia, eu vou ficar 4 dias sem comer. Tem gente que está tentando mudar a ideia de Deus, sabe? Tentando fazer Deus abençoá-lo, curá-lo. Deus, tenha dó de mim, me cura. Você não tem que mudar a mente de Deus, Ele já te deu tudo. Tem que mudar a tua mente, renovar a tua mente para saber que você tem poder para afetar as circunstâncias. Qual está te ajudando a isso? Quanto a parte de Deus está consumado. Deus não muda de ideia. Você é próspero, saudável, cheio do Espírito Santo. Ele não muda de ideia. Não tem que convencer Deus a nada. Ele já está convencido, ele criou o Éden e colocou o homem por último. Essa ideia de tentar mudar Deus através da oração é muito louca, doida. Uma criança convencendo, pai, por favor, o senhor nunca vai deixar eu de me dar almoço para mim morrer de fome, o senhor nunca vai deixar eu ficar pele e osso. Eu preciso te convencer, eu vou chorar um pouquinho mais. Para com isso. Larga de criar ideias doidas. Vim para que tenham vida e vida com abundância. Então Jesus disse no 40, vocês são tímidos, ainda não têm fé? E aí eles fizeram o contrário de novo, sabe? Ficaram admirados e disseram, quem é esse homem que até os ventos e as ondas obedecem? Tipo, ficaram admirados, quando na verdade eles deviam estar fazendo isso, Jesus esperava isso deles. Ele diz lá em João 16, 23, naquele dia, vocês não vão me pedir nada, mas vocês mesmos vão falar em meu nome, e vai ser confirmado pelo Pai. Você sabe que os Espíritos oram a Jesus, né? Nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, na unção e direção do Espírito Santo. Por isso que as pessoas que não compreendem a Trindade, não sabem isso aí. Tiago capítulo 1 diz que todo dom perfeito está no Pai das luzes, ao Pai, pelos méritos de Cristo, em Cristo, na unção, direção, na fé do Filho de Deus, na fé do Espírito Santo, no espírito de fé. 2 Coríntios 4,13 diz que nós temos esse espírito de fé, por isso falamos. Então, é a Deus Pai em Cristo no Espírito. Não é orar Jesus. Não tem nada errado falar com Jesus, falar com o Espírito Santo. Mas o pedido é pedir ao Pai ou falar em nome de Jesus. Não é clamar a Jesus, Jesusinho, acorda, Jesusinho. Ai, Jesus, levanta aí. Ele falou, isso não é fé não, Pedrão. E tem gente que faz isso hoje, irmãos. Na hora do apuro, corre para o quarto. Ai, meu Jesus, ai, eu vou ter um piripaque, eu vou morrer, eu vou explodir. Isso aí não é fé. Eu falei, até quando você vai ser menino e tímido? Isso não é fé do Novo Testamento. Isso é uma fé infantil religiosa, farisaica. A fé que eu espero de você, madura,
É uma fé que você, em meu nome, como embaixador celestial, me represente falando com autoridade. Amém, queridos? Aqui em Mateus 17, 17 e 18, diz assim. Mateus 17, 17 e 18. Respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Repreendeu o demônio e saiu dele. Naquela mesma hora o menino sarou. No versículo 16 diz: eu trouxe seus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus chama de incrédulo e perverso. Quem não cura enfermos não expulsa demônios. Tem gente que se gloria e diz: eu sou pastor, sou bispo, sou presbítero. Oh. Grandes, nada. Olha o que está falando ali, pastor. É incrédulo, é perverso quem não vive curando enfermos expulsando demônio. Nem é crente, nem tem fé, é incrédulo e perverso. Pessoa que se gloria da sua religiosidade estéril e frutífera. Olha o que ele está falando aqui. Ele chamou de perverso, malvado, cruel, incrédulo, quem não tem fé para afetar a doença e os demônios. Não tem fé para destruir as obras do diabo. Como ele fazia lá em Atos 10, 38, que o Espírito Santo estava com ele, por isso ele libertava todos os cativos do diabo, porque ele foi ungido. E nós também fomos ungidos. Quem crê em mim, João 14, 12, fará as mesmas obras e fará maiores. Em João 14, 17 diz: o Espírito Santo está com vocês, mas naquela dispensação ele estará em vocês. Então essa dispensação de Cristo em nós, presença da glória, é um mistério. Há muitos pastores que não sabem que não é clamar a Cristo, é dizer em nome de Jesus como representante celestial, como embaixador celestial. 1 Pedro 2,9 diz que Deus nos ungiu para sermos aqueles que revelam a grandeza de Deus. Há tempo para falar com Deus, mas há tempo para falar como representante de Deus. Isso é muito importante. Temos esses dois, reis e sacerdote. O sacerdote, ele vai diante de Deus para falar do povo. Mas o rei, ele vai diante do povo falar de Deus. Autorizar, ordenar, dizer o veredito. Atos proféticos. Abacuque 3,4 diz: na sua mão está o esconderijo da sua força. Onde é que está o poder de Deus, irmão? Atos proféticos, na sua mão. Raios brilhantes saíram da sua mão, ali está o esconderijo da sua força. Aonde o poder de Deus está escondido, minha irmã? Onde é que ele está escondido? Abacuque 3,4, na tua mão. Outro dia perguntei para o Japa, menino de Deus, tão querido: Japa, onde é que está o poder? Ele falou: o poder está em Deus. Eu falei: está certo. A Bíblia diz no Salmo: o poder pertence a Deus. Mas aonde que está Deus? Deve ser. Aonde é que está o poder da vida e da morte? Provérbios 18, 20 e 21. O poder da vida e da morte está na sua língua. Portanto, na sua boca. Se o poder de Deus está nas nossas mãos e na nossa boca, ficar clamando a Deus por poder é loucura. Ele tem mais alguma coisa fora do Espírito Santo que ele já nos deu, né? Então, nessa dispensação, ficar pedindo diante dos desafios não é fé. É claro que existe nível de fé. O novo convertido, ele começa assim, né? Mas não podemos ser meninos para sempre, com 18 anos com fralda, né? Então, no início é normal você ficar: ai meu Jesus, é normal. Normal, novo convertido. Mas à medida que vamos ficando maduros, vamos compreendendo que podemos abafar diante de Deus, contar os nossos problemas. Podemos sim, irmão. Podemos chegar em Deus e falar e pedir. Tem lugar para isso sim, de acordo com a estatura de cada um. Mas chega um momento em que Deus diz: para de orar, Moisés, e fala com o mar. E se não fizermos isso, nossa fé não está completa. Porque a fé não está completa só ficar desabafando diante de Deus. Há momentos em que nós temos que semear no Espírito e falar com a circunstância, e falar com o demônio, e falar com a conta bancária. Jesus não falava com a febre? Ai Jesus, estou endividado. Ai Jesus, estou endividado. Eu falei: tem uma hora que eu tenho que falar com a tua conta bancária. Tem uma hora que você vai ter que falar com o teu corpo. Ele vai ter que te obedecer.
Ai, mas Jesus me cura. Ai, Jesus, estou morrendo. Ai, Jesus, estou pesteado. Ai, Jesus... Ei, seu mal vai chegar uma hora que você vai ter que falar com o teu corpo. Senão tua fé não está completa. Este é o avivamento espiritual, parte 5, amém? La paz de Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo, amém, amados?